Oi, pessoal, salve, tudo bom? Sou a Carol Garcia, astróloga, e tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como a astrologia pode ser um guia, né? Pode te servir aí de guia para a sua saúde. Sim, não ela exclusivamente, obviamente, mas é uma ferramenta, uma das muitas ferramentas que a gente consegue agregar para fazer um diagnóstico, né? Eu acho que todas as ferramentas são bem-vindas. E a astrologia ela tem esse poder, né? Uma análise minuciosa, bem feita, com muito respeito, né? De um mapa astral, do nosso mapa natal, aquele de nascimento, porque muito se ouve falar, né? Da revolução solar, dos trânsitos, tem vários tipos de mapa. A gente pode traçar um mapa de absolutamente tudo que a gente quiser, né? Mas o mapa natal é o nosso mapa-chefe, é o carro-chefe, aquele que mostra ali o céu de quando a gente nasceu e todas as influências e representa tudo aquilo que a gente é, né? E na verdade eu brinco muito com a palavra né, DNA, é o nosso DNA astral. Então ali na mandala, né, para quem nunca viu uma mapinha, esse aqui tá meio rabiscado, mas vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Tem todas as casas aqui, ó. Ascendente, casa um, casa 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, até a 12. Tá meio cheio de rabiscos, mas de alguma das minhas filhas, esse mapa. Enfim, o importante é que olhando, principalmente para algumas determinadas casas, a gente tem um diagnóstico muito importante, né? Por quê? Porque a gente já consegue entender sobre alguns pilares que são fundamentais para a saúde, né? A gente tem os 4 pilares pelo Ayurveda, por exemplo, e que é considerado 4 pilares para toda a medicina de um modo geral, né? Principalmente a medicina integrativa, né? Que compõe vários fatores e entende que o ser humano ele é múltiplo, né? E que está tudo interconectado. Então, pensando né, com essa visão mais ampla, né, de que todos os sinais e sintomas, a nossa mente, nosso pensamento psíquico, nossas emoções, está tudo interligado, nada é muito separado, né? Somos um ser complexo, né? Repleto de coisas. Então, não dá para dizer que uma coisa não está ligada à outra. Então, pensando dessa forma um pouco mais plural, integrativa, como a gente chama, né? Como a gente fala, inclusive, a astrologia ela consegue, através desses 4 pilares, que são eles, o sono, o movimento, a alimentação e o descanso, né? Ou a meditação, o silêncio, enfim. Então, o que, que significa exatamente? Né? O sono é um pilar muito fundamental, porque sem o sono adequado de, em média, 8 horas, a gente não consegue ter o descanso necessário, fazer a nossa digestão necessária, e isso acaba acarretando né, diversos problemas. Se a gente não consegue deixar o nosso sono em ordem, né, dormindo pelo menos 8 horas, de 7 a 8 horas que seja, né, não muito menos que isso e também não muito mais do que isso. Né, a gente consegue deixar com que nossa cabeça descanse, né, o cérebro precisa descansar, mas a digestão é muito importante, né, as pessoas têm falado muito hoje em dia, mas a digestão é muito fundamental, então comer alimentos leves à noite para facilitar a digestão, coisas mais quentinhas, tem vários segredinhos aí que é pra gente realmente ter uma boa digestão, desintoxicar o fígado, enfim, todo o nosso organismo aí consegue trabalhar à noite, né? Porque durante o dia a gente está realmente no movimento necessário da vida. Então, o sono ele é muito fundamental. Sem o sono adequado, a gente realmente fica com o nosso organismo é, mais inflamado, a gente fica com uma. Aí quando fala má digestão, a pessoa fala, mas eu não tenho má digestão, mas é porque isso, o fator da digestão tem inúmeros fatores, né? Pode, desde problemas de pele até realmente te causar falta de memória, apagões, o próprio cansaço, né? O famoso burnout aí que tá, assim, acontecendo muito mais do que a gente gostaria, né? Tá sendo uma enorme crescente, né? Enfim, em mulheres principalmente, a gente tem visto muito, eu pelo menos tenho ouvido bastante caso de mulher, mas é óbvio que acomete homens e mulheres, né? Essa exaustão mental, né? O que, que é? Nada mais é do que o trabalho exaurido, né? O dia a dia a gente não consegue parar, desculpa o avião aí, gente, não consegue parar para descansar, não consegue parar para a mente relaxar e o corpo trabalhar, né? Porque o fígado ele também trabalha e o fígado trabalha a nosso favor, né? Desintoxicando todo o nosso organismo,
assim como a digestão, né, que ela é fundamental. Acho que todo mundo já deve ter lido, né, para quem não sabe, mas o intestino, enfim, os órgãos ali da digestão, estômago, intestino, toda essa parte ali digestiva é basicamente o nosso segundo cérebro hoje em dia, né? A gente tem vários neurotransmissores ali e que impactam diretamente na nossa qualidade de vida, né? Então, às vezes perda de memória, os apagões, cansaço extremo, né? Essa fadiga muito intensa, até outras questões de alergias, possíveis intolerâncias, enfim, possíveis reações aí que a gente possa vir a ter, né? Ficar mais sensível a determinados alimentos, porque aí o corpo ele já não consegue, né, trabalhar, o fígado ali em conjunto não consegue pôr para fora, eliminar essas toxinas e a gente fica ali, né, acumulando uma série de toxinas e isso gera, enfim, o tal do brain fog, para quem não ouve falar, é aquela nebulosidade na mente que a gente fica cansado, fica meio tonto, fica meio atrapalhado. Tem vários sintomas, gente, inúmeros. Pode atacar a tireoide, pode aumentar a pressão, né? Pode dar um diabetes. Assim, são várias, né? Vários gatilhos aí, realmente tudo isso conectado à digestão. Então pouca gente sabe, embora tenha se falado muito sobre isso, mas é óbvio que nem todo mundo está, né, focado nisso e nem precisa, mas é por isso que a gente está aqui falando, trocando essa ideia, porque a digestão ela é fundamental, né? E para ter uma boa digestão, claro, fora toda a alimentação, fora todo, né? Que eu vou falar um pouquinho, mas o pilar do sono ele é muito importante. Então, vou começar por esse pilar, porque se a gente tem uma noite bem dormida, a gente já tem boas chances de começar a fazer nossa digestão direitinho. Eu vou chegar no pilar da alimentação. O outro pilar é o movimento, né? Então, se colocar em movimento, práticas de exercícios que sejam saudáveis, que sejam agradáveis, né? Saudáveis, toda a prática de exercício se propõe a ser, mas que sejam agradáveis, que você goste de fazer, que te gere ali uma serotonina, que vá gerar uma boa memória celular para que você volte a fazer essa atividade no dia seguinte, e no dia seguinte, no outro, e no outro, e no outro, e não estagne, né? Não pare, não fique com preguiça de praticar esses movimentos. Então, não importa o que você faça, se é corrida, se é natação, se é um pilates, se você vai jogar vôlei, futebol, basquete, enfim, fazer um alongamento, ir para academia, a própria musculação ela é muito fundamental, né? A gente precisa de massa magra, a gente precisa fazer não o músculo da maromba, mas manter essa massa magra ativa, né? Fazer o músculo é super importante, principalmente em pessoas depois dos 40 anos. E eu falo bastante para mulheres 40 a mais, porque sou uma mulher de 43, então estou muito focada nesses assuntos, leio bastante coisa, sou estudante hoje de Ayurveda e leio muitas coisas, né, muitos artigos também a respeito disso. Então, movimento fundamental, né, gente? Alimentação aí, terceiro pilar, não precisa nem falar, né? Comer o mínimo possível de alimentos ultraprocessados, salgadinhos, refrigerantes, daí que é porcaria que a gente nem considera comida, né? Então, nem deveria fazer parte aí da nossa, enfim, casa, né? Não deveria nem estar dentro da despensa de casa. Então, tomar esses cuidados, né, daquilo que a gente realmente ingere, daquilo que realmente vai fazer bem para nós, porque tem alimentos que são muito saudáveis, mas que também essa mosquinha, gente, ela tá sempre aqui, ela adora me acompanhar nos vídeos. Elas, na verdade, ixi, tá vendo? Até me tira do me atrapalho todo quando ela vem, falando da alimentação. Então a gente precisa ter algumas regras, pensar nos alimentos que são saudáveis, mas que são saudáveis, que às vezes não está caindo bem. Por que não está caindo bem? Às vezes é o horário que a gente está comendo esse alimento, às vezes é a combinação que eu estou fazendo daquele alimento com o outro. Por exemplo, um exemplo, ovo mexido com queijo de manhã. Muita gente come ovos de manhã e tá tudo bem. Ovo é um baita alimento super nutritivo, claro que tem os seus prós e seus contras, né? Tem muitos médicos que conseguem embasar muito bem, né, o porquê de não comer ovos, não só pelo veganismo, mas por questões ali da cadeia do ovo, das propriedades, enfim, de todos os seus pormenores ali. Então ele tem muitas coisas boas, obviamente, a gente já sabe disso, não é um causador de colesterol, não é esse o problema do ovo,
mas ele tem outras questões aí não é a minha, né, praia ficar defendendo, não defendendo, mas pelo Ayurveda o que a gente sabe é que misturar, por exemplo, a proteína animal, que é o ovo, né, derivado da galinha, com queijo, por exemplo, que é um lácteo derivado da vaca, então duas proteínas animais juntas nunca dá muito bom, então toma mais cuidado, se for comer ovo, não tentar misturar com queijo, porque aquilo faz mal para todo mundo, né, de modo geral. Então, tem algumas combinações que são mais felizes, outras menos, mas o importante é que a gente tem que ter uma alimentação saudável, tem que se nutrir, né? Tem que começar a eliminar coisas que a gente sabe que faz muito mal. Até falei do café, né? Na outra, num vídeo aqui. O café não é um alimento ruim, não é uma bebida ruim, ele não é um vilão. Tem vários especialistas que já defendem que ele é realmente um vilão, porque a longo prazo ele tira a nossa percepção do cansaço, do sono, que é fundamental, enfim, tem várias explicações, mas de fato ele vem de uma plantinha, ele é natural, pode tomar café, o problema é o vício do café, então tudo é com muita moderação, né? Se a gente se torna viciado em alguma coisa, é porque alguma coisa a gente tem que parar ali e pensar, repensar, né, pelo menos, pôr a mão na consciência e repensar um pouquinho. Então, alimentação, gente, saudável, quanto menos desembrulhar do mercado, melhor, né? Quanto mais verdura, quanto mais hortaliças, quanto mais frutas, né? As leguminosas todas aí, então arroz, todo tipo de feijão, as vagens aí, as lentilhas, os grãos de bico, tem muitas coisas que a gente sabe que são saudáveis. Carnes também, carne, frango aí, independentemente se você é vegetariano ou vegano, não importa, que tudo que for saudável, com moderação, né, sabendo, a gente sabe que comer carne demais em excesso também não é bom, então tudo com muita moderação. Então o pilar da alimentação fundamental, né? E o pilar do silêncio, que tem a ver com a meditação, tem a ver com esse momento de ficar em silêncio, né, num estado mais meditativo ao longo do dia, não é o sono, né? É o silêncio enquanto você está acordado. Então é parar no meio do dia, ou de manhã quando você acorda, fazer uma pausa, ouvir como é que tá ali a sua respiração, nem que sejam 5 minutos, eu sempre falo, começa com o mínimo possível e fica o tempo que você julgar necessário, e aí você vai aumentando e vai sentindo de ampliar, né, esse espaço aí meditativo, porque quanto mais melhor, e prestar atenção na sua respiração, tentar eliminar os pensamentos negativos, ainda que eles estejam presentes, mas tentar não resolver muito problema, pelo menos em 5 minutos que você esteja ali se propondo a fazer essa prática. Então é um momento de descanso, né, de desligamento, assim, e não é meditação plena, preciso desligar tudo, Carol, eu não consigo, porque é impossível mesmo, desligar o cérebro é impossível, fazer com que nenhum pensamento passe, ninguém é que é iluminado para chegar nesse ponto, e nem é essa a questão, né, a gente não tem que parar de pensar, o pensamento ele vai vir, o nosso aprendizado aqui é deixar esse pensamento passar e só ficar observando, sabe? De eu observador mesmo, deixa ele passar, deixa ele navegar, deixa ele transitar e eu apenas observo. Agora não é o momento de eu julgar, de eu discernir, né? De eu separar o joio do trigo ali, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que precisa ser feito, o que não precisa. Não, nesses 5 minutos eu vou me deter a parar e ficar só observando. Tudo que eu tenho que fazer, tudo bem, mas agora eu só vou respirar. O meu foco, a minha atenção vai ser na minha respiração. Então, como é que a astrologia ajuda a gente, né? Visando aí todos esses pilares, né? A gente consegue através, por exemplo, do sono, que é a rotina, tem a ver com a rotina, né? A casa 6 é uma casa de rotina, que fala dos nossos hábitos. Então, a gente consegue entender muito bem qual é o nosso modus operandi, né? Qual é o meu jeito de normalmente dormir, quais são os meus hábitos, né? O signo que eu tenho ali, né? A gente tem as 12 casas, né? E o mapa a gente traça assim em qualquer aplicativo, pode ser o astro.com, Personari, enfim, Astrolink, tem vários. Então aqui, ó, começando pela casa 1, então tem a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Aqui a cúspide, né? É a linha que inicia. Então aqui, por exemplo, signo de Gêmeos, né? Então eu consigo entender como é, o que significa esse signo de Gêmeos, né? Então Gêmeos é um signo de ar,
é um signo de conhecimento, é um signo mutável, né, de muita aceleração mental, muito agito, né, de pensamento, é um signo inteligente, que está sempre buscando informações. Então, a pessoa que tem um signo de Gêmeos, né, na cúspide das 6, por exemplo, pode ser uma pessoa altamente mental, altamente desenvolvida ali mentalmente, e isso, claro, pode acarretar para essa pessoa um pouco mais de estresse, que são pessoas que pensam muito, que buscam muito, que são curiosas, são ativas ali na mente, né? E como a casa 6 é de rotina, então muito provavelmente é uma pessoa que é mais pilhada, né, intelectualmente falando. E claro que isso pode gerar um estresse aqui, né, mental. Então, assim, a questão do burnout, uma pessoa que tem, por exemplo, gêmeos, né, que apesar de que gêmeos é um signo leve, né, um signo que tem uma tendência leve, porque ele é ar, né, mas mesmo assim, ele tem que, claro, aí tem que ver todos os aspectos, né, de planetas. Nesse caso aqui, acho que é o da minha filha menor, ela tem gêmeos na casa 6 e Mercúrio aqui, não sei se vocês conseguem ver, casa 6 aqui, ó, casa 4, 5, 6. Aí a cúspide é em gêmeos, ok, dentro da casa 6 ela tem Mercúrio e Marte, então são dois planetas, né? Mercúrio e Marte. Mercúrio é o próprio regente de Gêmeos, né? Para quem não entende aqui a nomenclatura, mas quando isso aqui é do meu aplicativo, ele é gringo, mas no astro.com, que também é um site, né, estrangeiro, mas ele tem a tradução de tudo e aí você consegue ler, tá? Você consegue interpretar, porque ele te fala, né? Nem que seja tipo GM, né, que é de Gêmeos, ele te mostra ali a nomenclatura, então não tem como você ficar perdido, você vai saber que, você precisa saber que esse aqui é o símbolo de Gêmeos, mas se você colocar no astro.com, que é bem intuitivo o mapa, você consegue ver. Então aqui no caso dela tem o próprio regente de Mercúrio, de Gêmeos, que é Mercúrio, e Marte. Então isso realmente implica numa pessoa que tem uma tendência, que ela é muito agitada mesmo, a uma rotina muito mais intensa, né? Muito mais primeiro porque Mercúrio. Então você entende, tem que olhar os planetas que a pessoa tem para entender e os aspectos, obviamente. Então falando assim a grosso modo, já tem Mercúrio, ou seja, ela põe todo a inteligência, a percepção, o modo de entender as coisas, né? O valor do conhecimento, de buscar mais informação. Então é uma pessoa antenada, né? Que está ali na rotina, está sempre muito ligada. Então para essa pessoa dormir, então, ou ela, dependendo do resto do mapa, é uma pessoa que gasta tanta energia que pega e dorme, chega na hora que chega 9 horas da noite, pega e capota, ou ela tem uma tendência a ficar olhando outras coisas. Então, é todo um compilado, não dá pra fazer separadamente, mas a gente já consegue entender que essa pessoa é uma pessoa que tem uma rotina muito agitada. Então, como eu falei, pode ser que ela chegue em casa depois e morra de sono de tanto que ela gastou essa energia, né? Mas ela tem uma tendência a ter um tipo de rotina muito exploratória, né, com muitas coisas. Então ela tem que tomar um cuidado sempre para não se forçar a ir demais para muitos lugares e realmente gastar muito. Isso pode dar uma fadiga mental. Então assim, casa 6 a gente já consegue olhar a rotina da pessoa, né, o sono, por exemplo. O pilar do movimento a gente vê muito pela casa 1, né, que é o ascendente aqui, né, sempre a setinha, a gente tem o mapa, tem a mandala, peraí. E aí ele é traçado no meio, né? E depois em outras fatias, são 12 fatias. Tá bem bagunçadinho esse mapa. Peço desculpa, eu tô sem mapa impresso limpo, sem rabisco. Mas acho que dá pra ver, né? Então assim, a casa 1 aqui, ó, casa 1 é a casa do ascendente, tá? Que vocês estão vendo, acho que é o contrário, né? Mas o ascendente é do lado esquerdo da mandala. Então, ela tem lá em Capricórnio. Então dá pra ter uma ideia também, né? Dá pra ter uma ideia. Normalmente quem tem signos de terra, né, no ascendente são pessoas que têm uma consciência corporal maior, mas também podem ser pessoas com uma tendência a ganhar peso, porque o que é a casa 1? É o nosso estado físico, né? É a nossa imagem pessoal, é aquilo que a gente é, aquilo que a gente representa, né? É aquilo que vai primeiro para fora. Análogo ao signo de Áries, né? A casa 6, por exemplo, é análogo ao signo de Virgem, que é a questão da realidade, do discernimento, tem a ver com a rotina, com a purificação, é a casa da digestão, então fala muita coisa. Você aí tá ligado em digestão e já sabe que digestão é uma coisa importante, olhar a sua casa 6 é fundamental no seu mapa. Já dá muitas pistas, ajuda a criar um belo diagnóstico
sobre você. E aí, em cima disso, a gente começa a trabalhar coisas que combinem com o seu jeito, porque não dá para criar uma rotina, não dá para criar um hábito que não condiza, que feio falar, mas acho que é isso, que não condiz, né, com aquilo que a gente é. Então a gente tem que tomar sempre as atitudes, né, ter esses remedinhos que eu brinco, né, astrológicos, eles têm que vir muito nessa direção de encontro ao que a gente é, né, nessa direção aqui, para nós, e não tipo, você tem que fazer isso. Não, vamos olhar o seu biotipo, o seu perfil, para entender o que pode ser feito aí, né. Desde procrastinação, pessoas que têm tendência a ser mais preguiçosas, preguiça é uma coisa, ou procrastinar, que é outra coisa, ou pessoas que têm mais agilidade para uma coisa, mais afinidade com outra, mais dificuldade com outra, enfim. Então tem muitas nuances aí, a gente consegue certamente, através de uma leitura do seu mapa, entender muita coisa. Então, para quem tem ali um ascendente, no caso da minha filha, ela tem Plutão na casa 1, que é intenso, né? Então, a bichinha é intensa. Ela dorme cedo, o pilar do sono, ela realmente, ela capota, porque ela é tão intensa de um modo geral, que ela sente sono rápido, cedo, entendeu? Me dá bem. Mas é uma pessoa que tem uma tendência explosiva, né? Que tem um jeito, assim, que realmente é uma pessoa magnética, uma pessoa que explora até o último momento, até a última gota, né, da sua vitalidade. Então ela vai muito longe, né, muito intensamente para cima de tudo, porque Plutão, né, é o planeta da regeneração, da morte e vida. Então vai até o fundo do poço, tiver que ir, volta, mas se joga muito profundamente, vai muito a fundo. Então tem um gasto de energia grande. No caso, ela tem no pilar do movimento, que seria a casa 1. Então é uma pessoa que. E ela para quieta. Eu tenho o TRX aqui de fazer ginástica, ela fica, se deixar o tempo todo pendurada lá. Vai pra escola, volta da escola, enquanto ela não tá na escola, ela tá lá no TRX se movimentando, fazendo exercício. Ela ama, ela fica mostrando muque, assim, ela gosta. Então ela tem essa facilidade. Primeiro porque ela tem um ascendente em terra, que é Capricórnio, que tem uma percepção de corpo, mas ao mesmo tempo ela come bastante também, às vezes até mais do que precisa, do que o corpo dela necessita, mas eu não estou reclamando, ela come bem. Mas é isso, né? Quem tem terra no ascendente pode, depende muito do resto do mapa, mas tem uma tendência, pode ter uma tendência a engordar, né? Porque a terra ali é o que pesa, né? Então no ascendente isso pode ser um peso, mas também é uma pessoa que tem mais consciência do seu corpo, tem uma facilidade em se adaptar às coisas, né, físicas. Então, casa 1, movimento. A alimentação também é a casa 6, mas também pode ser a casa 2. Né? Primeiro que a casa 2 é a casa de touro, que tem a ver com a boca, tem a ver com prazer, né? Que touro é regido por Vênus. Então essa casa 2, ela vai trazer pra gente, casa 1, casa 2, ela tem a lua, ela tem planeta em todos os pilares, olha que bonitinho. Lua na casa 2. Então ela é muito sensível às questões de alimentação, né? Tem essa sensibilidade, e é uma lua em Gêmeos. Então assim, é interessante a gente olhar os planetas que a pessoa tem, o signo, por exemplo, ela tem Aquário na casa 2. Então ela é uma pessoa aberta a experimentar, científica até, né? Ela não tem muito problema em ter preconceitos, né? Aquário é muito livre, é muito aberto, então ela tem essa facilidade, talvez, para criar coisas, entender coisas, incorporar coisas novas. Aquário é super vanguardista, adora coisas novas, adora novidade, então para ela realmente. E assim, tudo que eu como que é saudável, que às vezes nem todo mundo aqui em casa come, né? Às vezes, falando de um chocolate amargo, minha filha do meio odeia. A mais velha até come, mas a menor, que é o mapa dela, da minha terceira filha, ela ama. Para ela não importa o sabor que tem. Ela come de tudo, entendeu? Então, acho que esse ascendente Capricórnio, que é o terra, também faz isso, mas essa exploração de ter uma casa 2 em Aquário ajuda, né, a ser mais também aberta, é ar, né, então vai pro conhecimento, né, porque não deixa de ser um signo que se nutre disso. E com a lua ali, então ela tem uma tendência realmente a comer mais, porque a lua é muito do materno, do aconchego, tanto que ela fala de leite até hoje, que queria voltar a mamar, entendeu? Porque é o prazer, a casa 2, né, aquilo que a gente se alimenta, mas não é a alimentação da rotina, é do prazer de pôr o alimento na boca. Então, com uma lua ali,
pessoa que tem uma tendência a gostar de alimentos afetivos. Então ela fala até hoje de mamar no peito, porque ela mamou bastante. Minhas filhas mamaram 2 anos cada uma. Então ela tem essa necessidade afetiva, né? Então às vezes ela, aqui em casa é a única que bebe leite de vaca, que ninguém toma. Mas ela gosta muito, porque remete uma coisa afetiva e tal. Então, a pessoa que tem uma lua numa casa 2 pode ter essa tendência a se apegar ao pãozinho francês, porque lembra a casa da minha mãe, ou ao bolinho de fubá, porque lembra quando minha avó fazia. Pode ter essa tendência. Aí a gente tem que trabalhar por isso daí também, né? Muito terapêutico e psicológico. E a casa 6 é importante porque a casa 6 é da rotina. Então, ela vai falar tanto do pilar do sono quanto do pilar da alimentação, com certeza. Aqui entra também movimento, enfim, silêncio. Todas na casa 6 a gente consegue ter, mas aí eu estou extraindo porque casas específicas também vão falar, como o movimento na 1, como alimentação na 2, a gente consegue explorar um pouquinho mais detalhadamente. E o silêncio na 12, que também não deixa de ser uma rotina, né? Fazer silêncio, meditar também é uma prática, né? Então a gente consegue ver na 6, mas uma casa muito favorável a olhar detalhadamente esse assunto é a casa 12, né? Então, na casa 12, que é a casa de peixes, é a última casa do zodíaco, deixa eu ver. Bom, ela não tem nenhum planeta, eu falei, gente, já tem planeta em todos os pilares, que é aqui, ó. Começa a 1, a 12 é a de cima, tá vendo? Casa 12, essa aqui, que vem antes da 1. Então aqui ela tem a casa 12 em Sagitário, né? Então assim, essa coisa da meditação, como Sagitário é um signo conectado, ele é regido por Júpiter, está conectado com astrologia, com o aprendizado das coisas mais filosóficas e tal, talvez ela goste, tem uma tendência a curtir por ter Sagitário, apesar de ser uma pessoa muito exploradora. Então, explorar coisas relacionadas ao sono, desculpa, aqui não é sono, relacionadas a essa prática, né, meditativa, talvez para ela possa ser importante, parar um pouquinho, respirar. E ela, eu tenho vários videozinhos e fotos bonitinhas dela até lá no Instagram, dela meditando comigo, fazendo coisas, porque ela se interessa, entendeu? Porque Sagitário é um signo ligado ao as culturas, né, as novidades, aquilo que está longe, aquilo que eu busco, né? Enfim, essas questões aí mais sutis também do aprendizado maior da vida, né? Da coisa mais empírica e tal. Então, uma casa 12 ali, né, que seria ali pro pilar do silêncio, eu acho que pode ser uma pessoa que goste de explorar coisas assim, até ligadas ao estrangeiro e tal, aprender com algum guru, aprender com algum mestre, com algum mentor, coisas para ela ter uma abertura, no caso, para esse tipo de prática, né? Mas não quer dizer que qualquer outro signo também não venha a ter, é só a gente entender como é que isso funciona para poder adaptar. Tá bom, gente? Vai ficar muito grande esse vídeo, já estamos aqui com 28 minutos, mas espero que tenha sido útil. Dá um like aqui se você gostou, compartilha com quem você acha que faz sentido, que vai gostar desse assunto também. E é isso, porque me ajuda muito, o canal é novo aqui, então qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz com que eu entenda aí que vocês estão gostando e eu possa continuar também fazendo mais vídeos, tá bom? Beijo grande aí pra vocês e até a próxima.